Invest News entrevista Liliane Rocha, fundadora e CEO da Gestão Kairos, uma consultoria de diversidade e sustentabilidade. E ela é especialista na área há pelo menos 16 anos. Além disso, ela é conselheira de diversidade na Ambev, na CEOs Legacy e na Novelis do Brasil. Autora do livro Como Ser um Líder Inclusivo, ela cunhou o conceito Diversity Washing, que traduzido para o português significa lavagem da diversidade. Seja muito bem-vinda, Liliane. Obrigada, Janaína, pelo convite. Acho que é uma oportunidade bacana de levar uma conversa tão importante, né, quanto essa questão da diversidade racial. Eu sou Liliane Rocha, sou CEO e fundadora da Gestão Kairos, uma consultoria de sustentabilidade e diversidade, professora na pós-graduação da FIA-USP, do SENAC, professora convidada especial no IBGC e autora do livro Como Ser um Líder Inclusivo. Muito bom. E, então, vamos lá. Já a primeira pergunta é que é o seguinte, Liliane. Eu consegui alguns levantamentos, né? E tanto de pequenas e médias empresas quanto as empresas listadas hoje em bolsa, para saber qual que é o percentual entre negros e brancos em cargos de liderança. Quero compartilhar contigo, imagino que você já saiba decor todos esses números, né? Mas para você dar um pouco do seu ponto de vista aí, né? Nas pequenas e médias empresas, menos de 30% dos cargos de liderança estão ocupados por pessoas negras, certo? Quando a gente equipara mulheres brancas e negras, fica 66,9% contra 31%. Então, também tem um bom desequilíbrio aí. E aí vem a grande questão. A maior parte da população brasileira é representada por negros. E aí, apenas 4,7% deles ocupam cargos de liderança nas 500 maiores empresas. Gostaria, então, saber quais as iniciativas que você tem visto nas empresas, seja que você passou, né, hoje, né, sendo realmente, de fato, colocadas em prática para poder equilibrar essa balança. Muito bom, Janaína. Enquanto você foi falando, eu acho que eu fui fazendo algumas expressões aqui faciais, refletindo sobre os números. Acho que a minha primeira inquietação, assim, primeiríssima é negros em cargo de liderança. Que liderança é essa? Que recorte é esse? Em algum momento você falou 30%, algo nessa. Quando eu escuto o número 30%, eu penso, esses negros em cargo de liderança, esse recorte não é gerente acima e não é diretor acima. Então, acho que essa é a minha primeira inquietação. Quando a gente olha para esses números, que olhar qualitativo, consciente e reflexivo a gente está dando para esses números. Por quê? E aí, mais para frente, você falou. Quando a gente olha o perfil social, racial e de gênero do Instituto Ethos, de 2016, a gente vê que negros na liderança, e aí essa liderança é gerente acima, diretor acima, a gente tem 4,7%. A gente tem um censo demográfico aqui na Gestão Kairos também, 2019, 2020, 2021, 26 mil respondentes. A gente tem que negros no cargo de liderança são 4,2%. Quando o meu recorte para essa liderança, ele não é gerente acima, ele é supervisor acima, aí eu tenho 20%. Olha como aumenta. Entendi. Mas quem é o supervisor hoje dentro da estrutura corporativa quando a gente fala de hierarquia mesmo, né? Então é uma liderança? Claro que é. Mas quando a gente fala de topo, de tomada de decisão, de reuniões com o CEO, reuniões com o conselho de administração, muito provavelmente dentro de uma grande empresa, eu estou falando do gerente acima, e aí é 4,2%. Por que eu falo isso? Porque dependendo do recorte que a gente faz no número, parece que teve um boom de negros na liderança. Mas não, 20% já devia ter lá em 2016, quando a gente pega supervisor e coordenador. Houve uma mudança, houve uma adaptação, uma customização, um jeitinho brasileiro no recorte que eu estou fazendo. E aí parece que teve um boom. Mas quando eu mantenho a mesma leitura, que é o gerente acima, aí esse percentual provavelmente pouco aumentou, se manteve, de repente até reduziu um pouquinho. Dado esse olhar, que eu acho que ele é muito importante, né? Eu não aguento, eu fico assim, as pessoas estão falando, pensando, né? Que olhar que é esse, né? Que número que é esse? Aí eu acho que dá para a gente falar sobre diversidade racial dentro das empresas e o que as empresas têm feito para avançar. A primeira coisa, eu acho que é essa ampliação de consciência de fato. Então, assim, eu, grande empresa hoje, 2021, quero falar sobre diversidade racial, de gênero,
sexual, de pessoas com deficiência, etc., eu tenho que saber qual que é a minha demografia interna. Eu tenho que saber. Então, o perfil social, racial e de gênero do Instituto Ethos, das 500 maiores empresas que você trouxe, eu acho ele bem interessante porque o estudo chama 500 maiores empresas. Mas 127, mais ou menos, responderam ao questionário, não todas as 500 que foram convidadas, e as perguntas de cargo, 20 e poucas empresas, 27 empresas responderam. Então, o que eu mais espero que a gente tenha tido de avanço, e que eu mais considero que é um avanço no olhar do empresariado que a gente tem hoje quando a gente fala de diversidade, é essa consciência de que para falar de diversidade, eu preciso saber qual que é a minha demografia. Eu preciso aplicar um questionário, um censo para os funcionários e eles me responderem, sou homem, sou mulher, sou negro, sou branco, sou indígena, sou asiático, sou hétero, sou homossexual, sou bissexual, sou cisgênero, sou transgênero, sou uma pessoa com deficiência, não sou. Porque a partir disso a gente consegue desenhar uma estratégia de como a gente vai fazer para essa empresa ser mais inclusiva. Assim, o Brasil ele já vem replicando, eu acho que isso é interessante, né? Então, em alguma medida, essa conversa sobre grupos minorizados e diversidade nos conselhos de administração já começou. Então, salvo engano, no ano passado, o IFC, a Bolsa, a B3 e o IBGC lançaram uma carta falando: é fundamental que comecemos a olhar para a questão da diversidade nos conselhos de administração. Mais recentemente, eu me formei no IBGC como conselheira de administração e logo em seguida fui convidada para ser professora especial dos conselheiros de administração já atuantes ou em formação para falar sobre diversidade. Então, já falei com pelo menos 3 turmas de conselheiros de administração, levando a importância de que, na atuação que eles já fazem hoje, muitos já conselheiros de grandes empresas, ou que virão a fazer, comece-se a falar e ter a presença de grupos de diversidade. Qual é o grande desafio aí? A gente acabou de falar. Se a gente tem 4,7% ou 4,2%, né, no estudo do Instituto Ethos ou da Gestão Kairos, de negros no cargo gerente acima, quando a gente fala de negros e negras CEOs e presidentes de empresa, tão poucas pessoas nos vêm à mente. Eu lembro de um, que é o Edivaldo Vieira, que é do Grupo Amil, da UHG. Não consigo lembrar de outros de grandes empresas. Quem serão esses executivos e essas executivas nos conselhos de administração? Quem serão? Eu sei que tem pessoas negras se formando no IBGC, na Sampo, em algumas instituições. Eu tenho pares, né, colegas, especialistas negras e negros que estão se formando como conselheiros de administração. Mas, se a gente olhar para quem está hoje no topo dos cargos de liderança nas grandes empresas, a gente percebe que a gente talvez vai ter aí um destoamento e que vai demandar ações afirmativas. Então, assim, essa conversa já chegou, ela não tem hoje força de lei, assim como não tem nos Estados Unidos. Mas as grandes instituições já estão firmando cartas de compromisso, fazendo formações, projetos especiais, convidando pessoas como eu. No entanto, provavelmente vai precisar mais do que isso. Na questão LGBTQIA+, por exemplo, eu faço parte de um grupo que está o Ricardo Salles, a Débora Gap, a Daniele Botaro, o Robert Jungmann. A gente tem um grupo de especialistas do mercado que são LGBTQIA+, e atuam em diversidade, falando quando que no Brasil a gente vai ter pessoas LGBTQIA+, nos conselhos de administração. Também, só conhecemos o Robert, que está nesse grupo. Tem outras pessoas em formação. Quando que elas estarão lá? Estamos fazendo essa conversa, mas provavelmente a gente vai num movimento aí que tem menos a ver, talvez, com força legal e mais a ver com cultura, conscientização, ampliação de consciência, vontade de querer fazer e por aí se vai. A questão, Liliane, como é que você vê a questão de formação, né, por parte das empresas? Então, por exemplo, desenvolver novos talentos, né? Como você disse, tem um gap ali que a gente consegue ver pela escadinha no começo, você está dizendo, que realmente você vê um percentual maior até certo nível, né, nas empresas, e quanto mais vai subindo, mais vai diminuindo. Como as empresas poderiam se movimentar e o que você tem visto ser feito para desenvolver esses próprios profissionais que já se enquadram e que estão dentro da instituição? Bom, o que a gente tem visto, né? Nos programas de diversidade, uma série de mentorias e coachings específicos para grupos de diversidade, uma série de elaboração de metas internas, que são ações afirmativas dentro do contexto empresarial, as metas, olhando para
como que a gente vai, além de contratar, que a gente tem falado muito, né? Então a gente falou de programas aí do Magazine Luiza, da Bayer, da Ambev, mas esse é um pilar, a contratação. A gente também tem olhado para os pilares de retenção, quando essas pessoas entram, que cultura organizacional que a gente tem que ter para essas pessoas não entrarem e sair, para a gente não ter um turnover alto de pessoas que são grupos de diversidade, e a gente tem olhado para um pilar de desenvolvimento, com metas. Então, mapeando os talentos das empresas, entendendo as oportunidades que a gente vai ter de ascensão dentro das empresas, como que a gente tem que garantir que entre as promoções, além de homens brancos, héteros, cis, claro, a gente não está tirando essas pessoas fora da conversa, eles continuam na conversa, mas que a gente vai garantir também que a gente vai promover mulheres, negros, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, olhando inclusive interseccionalidade, mulheres negras, por exemplo. A gente falou aqui 4,7%, o estudo do Ethos, quando a gente fala isso negros na liderança, perfil social, racial e de gênero, 4,7%. Mulheres na liderança, 13%. Mulheres negras, interseccionalidade, 0,4%. A mesma coisa acontece no nosso estudo aqui da gestão Cairós. Quando a gente olha mulheres negras na liderança, 0,9%. Então, a gente tem que olhar para esses grupos e olhar para a interseccionalidade e garantir que essas pessoas estão sendo promovidas. A forma como as empresas têm trabalhado isso é planejamento estratégico, metas e indicadores de curto, médio e longo prazo, 1 ano, 2, 5, porque a gente tem que entender a movimentação orgânica das empresas, de novo, qual que é o turnover, qual que é o número de novas vagas, quantas vagas na liderança, por exemplo, vão abrir por ano, para que a gente consiga fazer esse processo organicamente. E aí eu queria entrar um pouco no seu histórico. Quais foram eu imagino que você tenha, né, várias histórias para contar para a gente, e superação, dificuldade, mas como foi chegar onde você chegou hoje? Eu sempre comento, né? Acho que o grande ponto, talvez, quando você tem marcadores identitários de diversidade, é que para ascender na carreira, no contexto profissional, todo mundo vai passar por um monte de coisa. Então, normalmente, quando eu conto sobre a história da minha vida, eu comento que na primeira infância eu fui extremamente pobre, morei em barraco, 18 metros quadrados, chão de barro. Foi uma infância extremamente vulnerável, mas que por meio da educação pública, né, mas assim, me esforçando, estudando bastante, eu consegui entrar na faculdade, pagar a minha própria faculdade, entrar no mundo empresarial e desenvolver minha carreira no mundo empresarial, ascender desde estagiária até virar uma gerente global, América Latina e tudo mais. Mas acho que talvez a grande questão quando a gente tem marcadores identitários de diversidade é a inteligência emocional que a gente precisa ter para além dos processos intelectuais e de competências que são naturais de uma determinada vaga, a gente conseguir lidar com eventuais discriminações e preconceitos. Então, uma história que eu estava lembrando agora recentemente, eu numa avaliação de desempenho, já gerente executiva global, sendo super bem avaliada pelas minhas entregas, em algum momento a gestora me fala, olha, vou te dar uma dica, você tem que começar a fazer chapinha e usar roupa de marca, porque você é negra. Pronto, falei. Então, é essa inteligência emocional de, num determinado contexto de avaliação, por exemplo, você ouvir uma fala racista, ouvir uma fala discriminatória e entender como que você vai construir um conhecimento com essa pessoa na qual você está ali numa interlocução, que muitas vezes vai ser seu chefe, muitas vezes vai ser a área de RH, né? Muitas vezes vai ser uma alta liderança na empresa e alguém com quem você vai precisar construir um conhecimento e um entendimento sobre diversidade e inclusão. E qual a dica que você dá para as pessoas hoje que querem se desenvolver profissionalmente, que precisam aí de oportunidades? O conselho de base para todo mundo é estudar, 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 aprender, aprender, aprender. Quando você faz parte de um desses grupos de diversidade, né, por exemplo, se você é negro, se você é mulher, de novo, pessoal com deficiência, LGBTQIA+, é fundamental que você entenda um pouquinho sobre diversidade. Como opera o racismo na sociedade brasileira? Como opera o machismo, o capacitismo, a LGBTfobia na sociedade brasileira? Porque no dia a dia, eventualmente, você vai lidar com situações como essas. Então, se você tem um pouco de conhecimento, um tanto mais fácil vai ser você lidar com essas situações, um tanto mais de repertório você vai ter na hora de escolher a empresa na qual você quer trabalhar, escolher empresas nas quais os CEOs, os presidentes já tenham entendido que diversidade e inclusão são um tema fundamental, escolher empresas que valorizam a diversidade, nas quais você vai ter oportunidade de igualdade no crescimento de carreira. A gente não está falando aqui de oportunidades diferenciadas, a gente está falando de ter as mesmas oportunidades. Quais são essas empresas hoje no Brasil? Quais são as empresas que compreenderam, que têm atuado nesse tema, que vale a pena você, como jovem talento, jovem profissional, alguém com um futuro brilhante pela frente,
investir o seu tempo e dedicar à construção da sua carreira. Para aqueles que não conhecem a Gestão Kairos, que você falasse um pouco da Gestão Kairos, o que ela faz, né, e como foi a sua entrada. Bom, a Gestão Kairos é essa consultoria de sustentabilidade e diversidade que eu fundei depois de mais de uma década trabalhando dentro de grandes empresas e auxiliando grandes empresas a estruturarem uma área de diversidade, de sustentabilidade. Hoje a gente fala muito de ESG. E em algum momento eu entendi que eu tinha acumulado conhecimento suficiente para abrir uma consultoria e conseguir ter uma interface com uma quantidade maior de empresas simultaneamente para ajudá-las a pensar um diagnóstico de diversidade e sustentabilidade, um planejamento de curto, médio e longo prazo de diversidade e sustentabilidade, ações disruptivas e de impacto que transformem a sociedade quando a gente fala de diversidade e sustentabilidade. E aí, desde 2015 para cá, então, a Gestão Kairos tem atuado com empresas dos mais variados segmentos, falando, em particular, com CEOs e conselhos de administração, para desenhar essa estratégia de o que as empresas podem fazer para ser, de fato, mais sustentáveis e mais inclusivas, e, portanto, mais perenes. As empresas, elas procuram vocês. Eu queria saber qual percentual, qual é o volume de busca por vocês pelas empresas. Se você viu um crescimento, Liliane, de tempos para cá. Tem 2 movimentos interessantes. Um é a busca das empresas por consultorias de diversidade como a minha, é exponencial. Então, no ano que eu abri a empresa, em 2015, a gente tinha 5 clientes, depois passou a ter 10, depois 15, depois 20. Então, é exponencial o aumento da busca das empresas por diversidade. Mas tem um outro fenômeno que eu considero muito interessante, que é como, cada vez mais, quem procura uma consultoria, um especialista em diversidade e inclusão, é o presidente da empresa ou é alguém do conselho de administração. Então, além de ser exponencial, a pessoa dentro da empresa que está olhando para esse tema, que está entendendo a importância desse tema, é cada vez mais o principal executivo. Isso é um fenômeno sem precedentes dos últimos 2, 3 anos. Nossa, excelente, excelente. Muito bom. Não imaginaria um dado desse, olha só. E entre nós, são os mais disruptivos. É quem quer fazer, quer transformar, quer fazer logo, quer fazer para ontem. E às vezes o pessoal do RH fala, olha, não vai dar, vai ter que ser um pouco mais devagar. E esse pessoal que boa notícia. Colocando esse movimento, esse ritmo. Olha, que maravilha, que boa notícia, nunca imaginei. Mas né, às vezes quem está embaixo é que acaba colocando mais entraves. É quem vai ter que executar, né? Exatamente. Mas os CEOs estão assim, né? Gustavo Werneck, Eder Ramos, Abdo Cassis, Marco Samar, estão fazendo doutorado em diversidade, estão se especializando. É um fenômeno realmente o quanto esses principais executivos despertaram para esse tema e a velocidade que eles imprimem de que essa mudança é urgente. E você, olhando para o futuro, você acha que a gente está cada vez mais próximo de avançar mais nesse sentido, de ter mais igualdade, até por essa busca, né, de presidentes e CEOs das empresas, né, aí se inteirarem melhor, né, no assunto? Ou você acha que ainda é uma coisa mais distante, ainda a longo prazo? Acho que a gente está num momento de virada. Então, até 2, 3 anos atrás, a preocupação das empresas era mais comunicação, posicionamento, ter esse público como um público consumidor, né? Nossa, Black Money, Pink Money, o poder de compra das mulheres. Então vinha um olhar mais de vamos fazer produtos para esse público, vamos fazer campanhas para esse público, vamos estampar uma camisa, alguma coisa com imagens desse público e por aí se vai. De 2, 3 anos para cá, com a escalada do tema dentro da alta liderança das empresas, o entendimento das pessoas dos conceitos de gestão da diversidade, a ESG, que fala de meio ambiente social e fala de governança, a gente começa a falar de planejamento estratégico. E aí, quando a gente fala de planejamento estratégico dentro do contexto empresarial, a gente tem diagnóstico, plano de ação e mudança. Então, provavelmente, nos próximos 1, 2, 3, 5 anos, a gente vai ver uma transformação da demografia das empresas no Brasil. Liliane, obrigada. Um beijo grande para você. Obrigada a você, Janaína. Então tá, um beijo. Até a próxima.